Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. A Atualidades Pampa está começando agora. Aí para todo o estado do Rio Grande do Sul, mais uma semana de Atualidades Pampa, de segunda a sexta-feira, sempre pertinho, falando pertinho de você, o Chicão tá bem pertinho de mim, eu tô fazendo a abertura e ele tá bem aqui. Chicão, então, já que nós começamos assim, bem amigo e tudo, qual foi o que tu destacaste neste final de semana? Não precisa ser obrigatoriamente no futebol. Ou se é futebol, só chega mais pertinho da que ele é comprometido, os homens têm muito ciúme de mim nessa cidade. Entre as duas? Sabe o que eu vou destacar, Magda, talvez não seja uma coisa muito legal, mas uma coisa que atingiu a mim e todos os meus amigos foi o falecimento do Arthur Correia. Ah, é verdade. Pai do meu querido amigo Dado Bira, Eduardo Bira Correia, um cara que passou por várias gerações, um cara muito legal, que só ganhou pessoas durante a vida dele, que eu dedico esse programa à família do Dado Bira, dele também. Eu acho que isso aí foi uma coisa, mas eu acho que pelo menos o Arthur viveu bem e foi um cara amado por muitas mulheres e benquisto por todos os homens. Ao contrário de mim, que sou amado por todas as mulheres e ciumado por todos os homens. Bom, o Chicão, uma notícia, o nosso já, não é decano, mas que estreou junto com o nosso programa. E uma presença nova a partir de hoje, no Atualidades Pampa, que você está sendo inserida na família do Atualidades Pampa, que é a Roberta Coutro. A Roberta é advogada trabalhista, foi convidada para se unir a este grupo, a esta seleta bancada, aceitou, não sabe o perigo que corre, obviamente. Não deve ter assistido nem... Quantos programas nossos tu assistisse? Na verdade, eu gostaria de, já que estou com a palavra, eu gostaria de agradecer. Né? É uma honra estar aqui, porque eu lembro muito do Clóvis. O filho do Clóvis, o Arthur, é meu vizinho. E eu acompanho o crescimento desse menino lindo. E é uma alegria muito grande. Com 16 anos já. Tá com 16 anos. Uma barbichinha, assim. Eu encontrei os avós dele, os pais da Vanessa, esses dias na Centerótica, e eles me mostraram a foto do Arthur. Então é realmente muito especial, uma honra estar aqui. E espero contribuir com essa seleta bancada. O seleta bancada é mais uma bobagem, obviamente. Gustavo Vitorino, que tanta correspondência tu tens, hein? É muito importante. Não, o Chicão é a estrela, mas quem recebe os convites sou eu. Tá. Então, mas tu recebe convite? Não fale do recebe convite de Jurerê, Punta del Este, festa? Tudo bem. Aqui, Ceguinho. Ceguinho, olha só, chamar de Ceguinho, tudo bem. Gustavo Vitorino não começa tão cedo. A Roberta acha que aqui todo mundo é educado. Nós temos que enganar ela. Um pouco, uma primeira semana, por exemplo. Gente, olha só, hoje o dia começou com uma decisão do governo brasileiro, a investigação sobre o caso Vladimir Herzog, porque teoricamente teria sido registrado de forma errônea nos arquivos militares da ditadura, do período da ditadura do regime militar. A OEA condenou o Brasil pela morte do jornalista e agora o Ministério Público de São Paulo decidiu reabrir as investigações. Olha, pode investigar à vontade. Eu vou resumir aqui para vocês. Vladimir Herzog foi morto pelo regime porque ele era comunista, ele participava do Partido Comunista do Brasil, ele era um jornalista importante de São Paulo, influente, e por conta disso ele foi morto pelo regime porque era um perigo. Ele é mais uma vítima de um regime militar e de um confronto de ideias que exigiu na época. Por que o Brasil está fazendo isso, ou o Ministério Público de São Paulo está fazendo isso? Para dar satisfação para a Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil pela morte do Vladimir Herzog. Eles alegam que foi um crime contra a humanidade, blá, 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 aquela coisa do direitos humanos, que ator que não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Então, eles entendem que não prescreve por conta disso, essa decisão de reabrir o caso pode levar à punição dos culpados. Só que isso foi em 60 e caiu pedrinha na água. Ou seja lá quem for que matou o Vladimir Herzog há mais de 50 anos atrás já está morto. Então vamos parar com essa bobagem. Vamos dar satisfação à Organização dos Estados Americanos pela condenação deles e vamos pedir que eles deem uma olhadinha no que está acontecendo na Nicarágua, porque na Nicarágua as pessoas estão morrendo agora. Na Venezuela também estão morrendo agora.
Então, que tal, né, o Itamaraty... Olhar para o outro lado. Pedir para eles olhar para o outro lado também. Muito bem. Marli, esse assunto certamente te incita a dizer alguma coisa. Eu sei, o Vladimir Herzog foi uma grande figura, aquela imagem dele enforcado ali, foi uma das coisas mais terríveis que eu vi na minha vida, né? Me lembro que eu dei essa informação naquela época, mas eu gostaria de me referir a um querido amigo, a uma personalidade para mim muito importante. Eu que tive o privilégio de conhecer João Goulart, o grande João Goulart, que muitas pessoas podem estarem ao contrário daquilo que eu estou dizendo agora, mas em função do Brizola, que foi meu amigo pessoal, eu conheci o professor Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro, para mim, o grande antropólogo desse país, não só desse país, do Peru, do Uruguai e todos aqueles países onde ele esteve, eu criei um afeto muito grande por ele, né? Ele nem tanto, porque nós conversamos umas 10 vezes, não dá para construir, digamos assim, uma amizade e um amor. O professor Darcy Ribeiro, dentro do seu conhecimento de educação, porque ele era um homem voltado para a educação. Quando ele fez o sambódromo, quando o Brizola chamou ele, Darcy, o que é que nós vamos fazer aqui? Ele disse, vamos fazer o sambódromo, é gol. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos construir salas de aula embaixo. Salas de aula embaixo, são 40, se não me falha a memória, salas de aulas que existem debaixo do sambódromo. E eu colhi uma das frases mais geniais do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele não falava espanhol, morou 200 anos, ele não falava nada. Então, eu criei um novo idioma. Foi refratário aprender não sei falar espanhol. Um dia eu fui falar espanhol com ele e ele disse, não fala espanhol, mas só morou lá, senador e tal. Na época ele era senador. Então eu escrevi a frase aqui. Ele fazendo um discurso, depois de descobrir que tinha câncer no pulmão, tiraram o pulmão dele. Então, ele melhorou e tal, mas você sabe como é que é essa doença. Ele diz o seguinte, eu tomei nota. Obrigado por me aceitarem como sou. Não tenho tempo para melhorar. Eu me incluo dentro disso aí. Obrigado por me aceitarem como eu sou. Eu não tenho tempo para melhorar. Brasileiros, reverenciem este homem que fez o maior projeto de educação desse país, que foi o CIEPS, que foi sufocado e destruído por outros falsos políticos que nós temos nesse país. Ele era genial, mas a frasezinha é muquirana, né? Milagre. Mas é o seu conceito sobre tudo que... Quando eu lhe elogio, o senhor me dá paulada. Não, jamais faria isso. Jamais, bem, jamais. até parece. Hoje eu levei paulada por sua causa. Está fazendo falta aqui ao meu lado. Apesar da beleza da Dona Alice, da categoria da Dona Alice, o senhor faz falta. O senhor está bem de preto. Me surpreende essa sua preferência, viu? Chega em má hora. Bingo, 1-0 pro lado aqui. Deixou de ser estagiário, fica assim. Não, é assim, a presença da Roberta deixou ela tudo eriçada. Cresce a unha, né? O que eu mais vibrei com a o senhor roxo com mulher do lado, ele fica melhor. Eu sou de proporção, é verdade. Mas eu vibrei com a Dona Alice. Eu vou confessar a frase que quando foi anunciada a presença da doutora, eu disse para Alice, Alice, tu não é mais a estagiária. Tu não é a estagiária da Ainda bancada. sou, né? Ainda tô. Olha aqui, ó, passa adiante quem não passa é elefante. Diante da ferrenha defesa do senhor aprisionado Lula da Silva, que seguidamente proclamam haver ocorrido um grande acordo com o Supremo e tudo, conforme bradam para o impedimento da senhora Dilma e tantos outros fatos do chamado golpe, considero que o grande acordo foi costurado em 2002, quando deram uma oportunidade para que o senhor Lula fosse presidente da República, por no máximo 8 anos. Porém, o poder subiu-lhe a cabeça e ele e seus asseclas quiseram eleger a sucessora e perpetuaram-se no poder, tentando anular o acordo firmado e que concedia período de governança ao senhor que agora se encontra encarcerado e evocando a apresentação de formas, de provas, por favor. Saudações, Denise de Bagé. Dona Magda, eu quero começar o programa com uma notícia boa, porque normalmente eu tenho aterrorizado os nossos telespectadores dando notícia. Eu queria dar uma notícia boa. Saíram os números da Lava Jato. Sim. Os números da Lava Jato, eles são realmente fantásticos. Já se recuperou 13,4 bilhões para o país dos cofres públicos, de um total de 42 bilhões. Veja que um terço
dos valores que foram roubados da Petrobras já foram recuperados. Seja por acordo, seja pelos acordos de leniência, seja pelo que for. Mas mais importante ainda, trazendo essa notícia para que o nosso telespectador possa se regozijar pessoalmente, é que devolveu a esperança do fim da impunidade. Porque nós temos vários processos em andamento, nós já temos várias condenações, algumas em segundo grau, e agora temos então a recuperação do dinheiro, que é o que mais se queria falar, Mari. Onde é que foi parar o dinheiro? Então já se sabe agora que 1/3 desse dinheiro já voltou aos cofres da União. Por que determinadas pessoas não conseguem se convencer do valor da Lava Jato, ou que tem uma sentença na primeira instância com um juiz monocrático e depois vem um colegiado, dá uma modificada na sentença, mas continua sendo uma sentença condenatória, e as pessoas continuam acreditando que aquela pessoa não é culpada e que não existe provas? O que faz com o ser humano? Exatamente, é aí que eu quero chegar. Então, assim, metafísica. Por favor, esse ato no final de semana, free Lula, fora Lula, isso é uma vergonha, gente. Né? Mas teve uma proposta que eu achei legal, fazer uma greve de fome, os lulistas fazerem greve de fome. Exatamente, mas eu dou toda a força, gente. Comecem, por favor, comecem agora, eu mas dou não é força só greve de fome, é greve de fome distribuir comida para as pessoas em troca, dizendo que aquela comida está chegando através do ex-presidente Lula. Não, mas aí já não dá, é diferente. Roberta, quero ouvir tua opinião sobre isso. Na verdade, eu gostaria de pegar o gancho do meu colega sobre a Lava Jato. Eu acho interessante uma avaliação sobre o que eles estão fazendo em relação à delação. No momento que a delação premiada está sendo autorizada também para que a Polícia Federal faça, o que nós estamos vendo hoje, segunda-feira? Nós estamos assistindo, sem querer, uma certa competição entre Ministério Público e Polícia Federal, discutindo em relação a delações. Então, eu ainda acho que nós temos que ter um olhar apurado dentro das instituições, aonde ainda existem pessoas que não têm interesse que a Lava Jato siga e de uma forma velada, às vezes autorizando algo que num primeiro olhar pode ser positivo, num segundo olhar mais profundo, o que a gente vê? Uma certa risga, que aí dá a sensação para aquele leitor mais raso ou para as pessoas que não entendem muito, pensam, mas só um pouquinho, a Polícia Federal e o Ministério Público estão brigando, delação premiada, quer dizer, aos poucos eles tentam, e tentam também com o Judiciário de modo geral, bater nessas instituições que são as que estão, na verdade, solidificando um resultado importante, porque quando eu escuto as pessoas dizerem assim, eu vou puxar a brasa para o meu lado, sou advogada trabalhista e eu defendo a nova lei. Por quê? Porque não dava mais para viver numa lei que era de 1943, aonde, com certeza, muito telespectador está ali com a sua empresa fechada ou está ali com a sua carteira de trabalho em mãos porque não tem trabalho. E isso é por quê? Porque eram leis muito mal. Elas tinham a tendência de colaborar com o empregado, deram tantos direitos que acabaram gerando prejuízos. Qualquer um que tenta abrir hoje uma empresa e quer ter 10, 15 funcionários não consegue. Se seguir a lei, tem que ter 5. Então, a nova lei, a lei trabalhista, ela veio ajudar. Mas o que a gente percebe? Que no momento que essa nova lei veio, vocês estão Não, pode continuar. É que eu tô aqui assim, o Chicão, quando ele começa a se entortar, eu faço assim, Roberta, desculpa. Entendi. Então, voltando, o que a gente percebe, assim, ó, que existem, para resumir para o telespectador, a gente percebe, tem que ter todo o cuidado que nas instituições, hoje, no judiciário, tem muita gente inserida que não tem interesse que a Lava Jato siga. Tu não concordas com a maioria. E quando a gente percebe que nós estamos num país onde a economia ainda não vingou, a grande questão é o seguinte: confiança. Onde é que tu vai colocar teu dinheiro? Porque os grandes investidores estrangeiros, eles precisam verificar se o país está numa situação política, econômica, mas dentro de uma lógica que tenha coerência
e tenha uma estrutura que passe o mínimo de confiança. Enquanto a Lava Jato não termina, nós não temos essa segurança para dar e por isso que não adianta juros baixos, não está adiantando uma série de iniciativas que o governo federal tem feito em razão do quê? Do que falta a confiança, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção e alertar, porque dentro das instituições existem pessoas que estão ali tentando melecar e nós temos que valorizar o judiciário, valorizar a Polícia Federal, né? E valorizar todo esse processo. Perfeito, perfeito. A Lava Jato está sob ataque. Vídeo, ela está sob ataque. Vídeo é o próprio STF. E ataque de bastidores, ataque de... A gente sabe que tem pelo menos 4 ali que gostariam de pegar a documentação da Lava Jato e rasgar. Tem 4 ali, 4 ministros ali que estão só esperando a hora certa para agir. E um deles vai assumir a presidência agora. Toffoli está doido. E é verdade essa história do Toffoli, do Dias Toffoli, que recebe uma mesada de R$100 mil todo mês na conta dele, da esposa? Não sei, eu vi essa notícia também. Da esposa. A notícia do final de semana foi que ele recebe todo mês R$100 mil na sua conta. Ele era sócio de um escritório. E esse escritório, por força de lei, teve que se desligar, mas continua recebendo 100 mil e parte desse dinheiro vai para a esposa. Exatamente. Mas qual é a origem desses 100 mil? Boa pergunta. Moça. Porque perguntar se ela ganha metade é o segundo ato. O primeiro ato... Então, deve ser um ato... tem gato morto nessa história. Tem gato morto nessa história. Queria falar sobre uma novidade que eu acho que vocês vão gostar, que é um novo aplicativo, que é detector de corrupção. Ele foi criado pelo Instituto Reclame Aqui, que é um dos sites mais acessados de todo o Brasil. A placa dele deve estar grudada. Fundiu, juntou. Ele existe ainda? Sim. E ele foi criado pelo Instituto Reclame Aqui, que é um dos sites mais acessados do Brasil, que muita gente já conhece, né? Que tu pode acessar ali para ver a reputação de uma empresa. Então, em parceria com uma agência de publicidade, eles criaram esse aplicativo. E então, você pode baixar esse aplicativo tanto para iOS como para Android. E é bem fácil de mexer. Dá para colocar o nome do político, ou também dá para tirar uma foto de um santinho, ou até mesmo quando o político estiver na TV, tirar uma foto, já vai aparecer ali a ficha dele. Olha, se ele foi condenado... Não botem a minha foto aí, pelo amor de Deus. Não, proibido da nossa bancada, que não é para botar. Vocês vão saber coisas horríveis. Melhor não, né? Melhor não. Dá para saber se o político foi condenado ou se ele responde a algum processo. E o nome do aplicativo é Detector de Ficha de Político. Então fica a dica para essas próximas eleições. De ficha de político. Isso. Tá? Não, vou acessar imediatamente. Mário Barcelos. A Lava Jato, ela está com os seus dias contados. Isso aí, eu tenho um pensamento fixo nisso aí, porque vejo todos os dias esses movimentos contrários a este grande projeto, como foi o projeto Mãos Limpas na Itália. A Itália, que teve assassinato do juiz, Dr. Falcone, e outros membros do Ministério Público daquele belo país chamado a Itália. E o Brasil protege vagabundos, criminosos, 4 assassinatos, aquele Cesare Battisti, até hoje eu não entendi aquela história do Cesare Battisti. Que o ex-ministro Tarso Genro devolveu, né? Depois foi governador do Rio Grande do Sul, deixou o estado que já tinha naufragado, está lá embaixo, a 2.000 metros do nível do mar. Mas, trocando de assunto, eu estava dando uma olhadinha, agora no final da tarde, num livrinho. Primeiro do Mário Quintana, que estaria de aniversário hoje. Vamos explicar para as pessoas que olhadinha e livrinho é uma forma carinhosa. É carinhosa, profundamente carinhosa. Mas eu também, aí eu fui olhar o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, para mim, os 2 maiores poetas, o Manuel Bandeira também foi fantástico, e outros tantos que nós temos na poesia brasileira. Aí o camarada diz, mas poesia está fora de época. Não está fora de época. Enquanto existirem românticos, enquanto existir uma mulher, porque a mulher é 10.000 vezes mais romântica que o homem, a mulher é 10.000 vezes mais sonhadora que o homem. Eu me atrevi a pegar uma pequena frase, digamos, não é um aforismo, não é uma sentença do senhor Carlos Drummond de Andrade, para que vocês sintam a genialidade desse homem. Foi um livro que me foi presenteado pelo Léo Yushno, pela sobrinha do Tatata Pimentel, tá lá com a assinatura. Adriana Pimentel. Adriana, um beijo, Adriana, muito obrigado. Se você quiser mandar mais alguma coisa, eu aceito com muito prazer. A gente aceita, né, Mário Barcelos? Isso, pedido de jabá. Não, mas é livros usados que foram de Tatata Pimentel, não é um presente. Hoje eu vou xingar na rádio que eu ataco o senhor Vitorino. Isso não é, se é jabá, é um jabá
cultural. Olha, tem que se render ao jabá. Deixa eu dar licença para encerrar minha fala. Bacana do Tatá, manda para mim. Não, isso não tem, não vem. Carlos Drummond de Andrade disse: e cada instante é diferente, e cada homem é diferente, e somos todos iguais. É verdade. Carlos Drummond de Andrade. Precisa falar mais? Né? A propósito de mulheres, Mari Barcelos, que tu acabaste de falar, a Transurb, junto com o ONU Mulheres, lançaram uma campanha nesta segunda-feira pelo fim do assédio. Em especial no assédio dentro do Transurb, que a gente sabe se é algo grave, algo que faça com que as pessoas até gastem mais, eventualmente, para não ter que usar, e que as pessoas, os homens, são tão débeis mentais que fazem... É verdade. Os homens que andam de Transurb, presta atenção no serviço. Não estou falando de uma notícia que eu trouxe lá do começo. Presta atenção. Não é legal, e o que eu achei legal disso... Você sempre resmungando, não, mas tá, é a idade, né? Mas deve ter tido um fim de semana péssimo, e aí a gente paga o pato. É sempre assim. A pessoa não foi bem o fim de semana, sobra pra nós. Me disseram que ele tá com uma namorada muito bonita. Tá tipo Grêmio, entendeu? Tá tipo Grêmio. Foi mal. Namorada muito bonita. Como é que é, Mário? Tá com uma namorada muito bonita, me disseram, gente muito boa. Não inventa isso, ele não tem namorada, gente. Hello. Não, isso não dá porque tu compromete as pessoas. Ah, é? Tu causa problema. O Chicão que me contou. Ai, o Chicão, é bem a cara da nossa bancada. Isso, a cara da nossa bancada. Fulano me contou que não sei o quê. Mas vamos voltar ao Transurb, que eu achei muito bacana. Eu acho que tu deve ter essa notícia também, tu deve ter destacado. O que eu achei maravilhoso é que alguns homens dentro do Transurb disseram: bem-vinda essa campanha, que seja feita, que seja denunciado, porque é um absurdo o que essas pessoas doentes, malucas fazem aqui dentro. Os homens que respeitam as mulheres também não gostam de ver esse tipo de coisa, então aceitam esse tipo de campanha. E a gente percebe que é no Transurb, também trem, São Paulo. Aqui tem ônibus também, mas de grande circulação. De grande circulação, eles se aproveitam no momento, a mulher está vulnerável e acabam fazendo esse tipo de coisa. Mas eu queria trazer um assunto para a bancada que se refere ao Bolsonaro. Ele hoje que vai estar no Roda Viva, as pessoas já estão nos informando através aqui do WhatsApp, dizendo Bolsonaro no Roda Viva e tal. Então, queria conversar com vocês a respeito, claro, a essa história da vice-presidência, que não se fecha ainda. Hoje teria uma reunião com a Janaína. Mas o que saiu de notícia também, eu li no Estadão, e chamando a atenção, de que, Chicão Tofani, quem lançou o Bolsonaro no PSL foi o presidente de honra do PSL, Luciano Bivar. Luciano Bivar escreveu um livro e no qual ele, nesse livro, se mostrou favorável ao aborto, que é uma bandeira completamente contrária ao que hoje o Bolsonaro prega. Entre outras coisas que ele pregou em 2006, quando foi candidato à presidência da República, eu trouxe aqui, união de pessoas do mesmo sexo, defendeu o Bolsa Família, extinção de tributos pagos para quem tem imóveis em terreno de marinha, quer dizer, mexendo também com a área dos militares. Então, assim, o que acontece, qual foi a explicação dada pelo presidente de honra do PSL? De que essa campanha está sendo construída, e trouxe a história da Janaína, porque a Janaína também tinha um discurso de que o Bolsonaro precisava mudar um pouco esse seu perfil tão autoritário e trazer um pouco mais de leveza. E isso que ela tem colocado nas convenções que ela tem participado. Então, é para dar um pouco mais de leveza ao candidato Bolsonaro. O que a gente percebe? Que já não é o Bolsonaro aquele de antigamente, e a bancada já tinha tratado isso antes. Tínhamos, que ele estava diferente, que ele estava conduzindo. Tem gente que vai achar isso positivo, tem gente que não vai achar isso positivo. Eu vejo como um contraponto de uma pessoa que realmente estava se tendo como muito autoritária por diversas, né? A população, assim, que não gosta do Bolsonaro, taxa ele Mas ele é autoritário. E autoritário. Mas, de um outro lado, tem o presidente do PSL, que é o partido dele, que pensa completamente diferente dele, mas não tem partido, é ele. O partido foi só agregou. Ele acabou com o esforço para que encontre um Mas, assim, encontrou um partido que não pensa nada como ele. Mas, Carla Krieger, aconteceu um fato muito importante esse final de semana no programa do Faustão. O Faustão fez um desabafo da falta de segurança no Brasil e do desgoverno do Brasil.
e do desgoverno que o Brasil precisa antes de gestão, antes de investimento, segurança. As pessoas precisam ter segurança para sair na rua. Senão não acontece nada. E indiretamente ele falou do Bolsonaro. Foi uma coisa muito positiva. O que tu ia dizer, Gustavo Vitorino? Não, eu ia dizer que a Janaína, eu não confio nela. Eu acho ela muito heavy metal. Não, ok. Eu acho ela doidona. Eu acho que a opinião dela tem que passar por um filtro. Não, e o Miguel Reale Júnior, que foi o parceiro dela no pedido de impeachment, depois que ela se aproximou do Bolsonaro, ele se disse que estava triste com essa aproximação, porque ele acredita que nenhum democrata volte no Bolsonaro. Mas aí o Miguel Reale falou besteira também. Como foi ele foi um dos patrocinadores dessa porcaria de Constituição que a gente tem, ele também já não leva ele muito a sério também como juiz. Eu lamento. O cara discordou do Vitorino, ele já sai adjetivado. Ele já sai adjetivado. Ele conseguiu xingar o Miguel Reale agora. Mas daí o Miguel Reale ajudou a fazer essa porcaria que chama de Constituição. Tá mais pra carta de intenção que uma Constituição séria. Eu lamento a Janaína porque, na realidade, como mulher, seria muito interessante uma mulher fazer parte. Mas se nós formos observar a importância, e que isso vem antes do gênero, do equilíbrio emocional, do que adianta uma pessoa ter um relevado saber a ponto dela se destacar, né, no impeachment, e daqui um pouco chorar na tribuna, se desequilibrar, quer dizer, equilíbrio emocional, racionalidade, pelo amor de Deus, até porque quem for eleito vai governar um país que tem diferenças, e a pessoa que for governar esse país precisa entender que é um presidente de todos e tem que ter um equilíbrio emocional, uma racionalidade para fazer valer, sim, aquilo que foi o que fez ele eleito, mas também reconhecer o outro lado e saber lidar com diferenças. Equilíbrio emocional é fundamental, e essa senhora, infelizmente, não tem nenhum, né? Então, realmente, ela não passa uma confiança. Falando na histriônica Janaína Pascoal, né? Foi tu que chamou. Foi ótimo. Foi o Mar, histriônica. Essas palavras bonitas são do Mar. Tem um imitador dela aqui, o Vitorino. De vez em quando ele... Aquela coisa. Bonitão, deixa eu fazer uma cobertura. Muito obrigado pelo bonitão. Eu tenho uma opinião, uma convicção formada sobre os assuntos e não fujo deles. Mas você tem razão. Agora, pô, eu não faria o que a Janaína Pascoal fez de se atirar no chão, Peraí, não fica bem para uma mestra em direito da PUC. Ela tweetou uma mensagem pro João Amoedo, né? Querendo que ele se aproximasse do Bolsonaro, dizendo que ia ser muito legal, que não sei o quê. O Amoedo disse, Deus me livre e guarde de uma aliança com Jair Bolsonaro, e teceu alguns outros comentários, diz que a Janaína é uma liderança ascendente da política brasileira e que estão eles certos de que ela tem boas intenções ao sugerir realmente essa articulação, mas que a proposta é uma impossibilidade de Dona Magda, eu quero repercutir a manifestação do Dr. Gustavo Vitorino semana passada, que muito me impactou pelo seu conteúdo. Na verdade, ele fez uma análise da candidatura Bolsonaro quando ele disse o seguinte: o Bolsonaro, como é o time de líder das pesquisas aí, considerando-se que o Lula é inelegível, está liderando as pesquisas e tem que se analisar como um forte candidato. E a dificuldade que ele está tendo de constituir um grupo, uma aliança, uma composição que possa garantir o que a doutora pediu aqui, uma governabilidade para nós. E isto viria através o que eu imagino, que torço como brasileiro, caso seja ele vencedor, que ele consiga, através desse vice-presidente, exatamente amealhar isso, porque senão corremos o risco, e aí lembra a manifestação do Vitorino, porque se tu chegar lá e tu tiver 10% dos deputados só contigo e não conseguires construir isso, tu só tem uma maneira, ou tu renuncia, ou tu assume, como disse o Gustavo, recrudesce. Ou tu recrudesce. Governa por decreto e coloca o exército na rua, 400 mil soldados. Tem aí, o povo vai ver segurança e vai forçar o Congresso Nacional a votar a favor do Bolsonaro. Essa é a tática dele. Essa é a tática dele, é verdade. O Chicão, não. Mas isso aí tudo falou tudo, essa é a candidatura do Bolsonaro. Acho que é isso que os brasileiros estão esperando. Acho que sim. Mesmo quem votar não, os brasileiros não, dona Maria. Eu não estou esperando isso. Estou esperando um estadista. Os brasileiros querem segurança. Eu não estou esperando isso. Estadista nessa anarquia aí. Que todos os brasileiros. Mas muita gente, é verdade. Mas lógico, senão não boa parte
mesmo que equivocadas e mesmo que se arrependam, eu vejo, sinto e penso que muita gente está esperando isso. É que, na verdade... Porque já fizeram tantas tentativas. E sabe o que é? Tem uma certa lógica, porque qualquer pessoa que vê aonde alguém do Supremo Tribunal Federal ou pessoas que estão em locais onde deveria ter uma atitude ilibada, tomarem para si esse poder e usarem a seu favor, o que está acontecendo? Só a ideia de represália. E como é que eles se salvaguardam disso? Na ideia de que tenha os militares. Então, assim, claro que é uma geração que talvez não tenha o impacto e a consciência do que significa isso, né? Porque isso é muito forte e aí... mas é preciso um certo cuidado. Muito cuidado, né? Tem 400 mil soldados dentro dos quartéis parados. Coloca um em cada esquina, um AR-15, inibe o bandido, o resto é muito mimimi. Esse mimimi terminou, solução simplista. E nesse sentido, eu gosto muito dessa ideia se vingar a pena de morte, porque às vezes dá vontade até de ser favorável a isso, porque eu acho que iam pensar duas vezes. Quando assaltam, descobrir, não, peraí, mas se eu for preso, eu vou morto. Aí quem sabe. Referendo popular. Mas o que é isso, né? Agora, usando aqui da racionalidade. Isso é exatamente o que está acontecendo no nosso país e que é perigoso. Que é, a gente foi para extremos. Então, como a gente perdeu a segurança, a ética, a respeito... É isso só que as pessoas querem. Né? A pesquisa disse isso. E aí a gente vê assim, em países mas é preciso tomar certos cuidados, Roberto. Eu vou dizer por quê. Porque o Exército é uma incógnita. Sim, concordo. Vamos deixar bem claro. Verdade. O Exército na Venezuela ficou do lado errado. Na Nicarágua ficou do lado errado. Excelente. Então esse negócio de, o Exército vai assumir, ditadura militar vai consertar tudo. Não é assim. Exatamente. Não é assim. Mas, Vitorino, se o Bolsonaro assume como presidente, é óbvio que o Exército vai pro lado da direita. Quem disse? Óbvio. Quem disse, cara? Não vai ter um golpe do Exército da esquerda. Ele pode... Olha aqui, o Exército pode derrubar o Bolsonaro. Ele tem como estratégia modificar todas as cabeças hoje atuais que estão. Então, né? Então, a gente não tem essa segurança. Do comando militar e do Ministério da Defesa. Sim, porque o comando militar hoje, ao longo de 13, 14 anos... Ele passou por um processo de filtragem. Ou você pensa que o aparelhamento é só do judiciário? Claro que não. Então, sabe, essa coisa de vem general dizer que, essa coisa de golpe militar é coisa do passado, não existe, somos modernos e estão nos roubando. Agora, o que me toca profundamente... 13 bilhões que o Ruschel falou aí agora que recuperar, isso é modernismo? Então tu és a favor de um golpe militar? Não sou a favor de golpe militar, mas eu acho que... Não, peraí. Vamos esclarecer a bancada aqui. Eu não vou me misturar com essa turma aí. Eu sou democrata, não sou a favor de golpe militar. E acho a solução do regime militar simplista. Mas, como a Roberta falou, nós estamos nos encaminhando para extremos. Então vai ser assim, ou vamos assumir o que nós já somos, um país socialista com projetos sociais que servem muito mais para enriquecer pilantra e comprar miseráveis do que propriamente nos transformarmos num país democrático. Porque o Brasil hoje não é democrático. O Brasil hoje dá reajuste de 3,2% para aposentado e dá reajuste de 15% para a Bolsa Família. Ou seja, quem trabalhou a vida inteira ganha uma miséria e vê a sua aposentadoria se dissolvendo com o tempo. E, no entanto, quem não trabalha, os pseudos coitadinhos, tem reajustes muito acima da inflação. Verdade. Eu não sou contra também o Bolsa Família, antes que alguém diga alguma coisa. Só eu acho que tem que haver justiça Mas social. sabe, Gustavo, é fundamental o que tu estás trazendo num aspecto. A gente vive uma democracia, mas na verdade a gente vive uma guerra velada. Esse final de semana, nós tivemos a oportunidade de dar parabéns para uma sobrevivente do Holocausto. Sabe o que significa tu ter 100 anos e tu sobreviver ao Holocausto? E a gente pensa no Holocausto e se toca profundamente, porque foi uma grande injustiça que aconteceu em países e na Europa. Aí a gente vê quanto um país, de repente, que quando passa por guerras e absurdos, o quanto as pessoas mudam certas consciências e mudam suas leis. Mas se a gente for pensar, atualmente no Brasil, a gente vive uma guerra diária. Enquanto tem criança morrendo de fome, enquanto tem criança
passando por doenças e que morre, às vezes, por não ser assistida. Enquanto a gente tem o problema da educação, da saúde, da segurança, nós estamos vivendo uma guerra velada. Então, aquilo que eles estão chamando de democracia não é uma democracia. Isso está no papel, não está na prática. E isso a gente vai ter que juntar esforços para fazer valer essa democracia no voto. E que, se Deus quiser, essas eleições sejam realmente verdadeiras, cuidadosas, porque o voto eletrônico, Roberta, eu tenho dúvidas. Agora, com relação à guerra civil... O Gustavo achou uma parceira do contra o voto eletrônico aqui, Gustavo. Não, mas eu acho que essas máquinas é uma sacanagem. Deixa a Carla falar. É que nem as lotos da Caixa Federal. A notícia de hoje, a Polícia Civil descobriu que aquela chacina que teve em Viamão, em junho, aconteceu, morreram 8 pessoas, né? 7 na mesma casa e um fora no córrego. E a polícia até então pensava que todos tinham sido assassinados, mas descobriram, tá? A gente tem as imagens, que esse que estava morto no córrego foi quem matou os outros 7. Foi a mesma pessoa que entrou na casa e matou. E a polícia desconfia que ele matou Marlene Barcelos porque essa gangue tinha dito para a família dele toda sair da vila. Ameaçou a família dele para sair da vila. Ele foi lá, claro, cheirador de cocaína, viciado, tanto é que morreu disso. Ele tinha um monte de problemas com essas 7 pessoas que ele Tu acredita nessa versão da polícia? Com certeza, ele pode ser da outra facção. Essa versão da polícia... O que tu acha que é, Gustavo? O sujeito com um revólver matar, para começar, não tem nem bala. O sujeito com revólver matar 7 pessoas sozinho. Teve um ataque de fúria, teve um ataque invadiu um antro de traficantes que normalmente tem arma. Não, tá inconsistente. Não, mas eles não tiram arma, eles foram surpreendidos. Acho que a polícia deu uma historinha. Não, eu não acredito que a polícia fizesse isso. Não, aí aí tu tá demais. Achando que a polícia vai estar fazendo mal. Não, eu acho que tem mais coisas disso aí. Respeito sua opinião, mas eu acho que tem mais coisas que não era público. Pois não, senhor Mário. A Roberta, aqui ao nosso lado, fez um comentário sobre a senhora de 100 anos que esteve no Holocausto e que esteve lá, não sei qual foi o campo de concentração que ela esteve, Auschwitz, Treblinka e outros tantos, né? Birkenau e assim por diante. E eu quero dizer a vocês que é uma das piores coisas que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que acabou com a reputação da Alemanha foi justamente o Holocausto. Este crime contra uma pessoa simplesmente porque praticava uma religião, que é o judaísmo. O judaísmo, hoje, fui perguntado na rádio diversas vezes o que eu achava do novo Estado judeu no que diz respeito ao que foi criado e que foi já promulgado, que já existia naquela diferenciação. Aí eu expliquei para o ouvinte da Rádio Pampa, audiência qualificada, da Rádio Pampa, que os judeus sempre sonharam em ter um Estado, há milhares de anos. E hoje os judeus têm o seu Estado, e o Estado deles, eles mandam no Estado dele. Mas voltando ao comentário que eu fiz a respeito do direito, todos os juízes da Suprema Corte da Alemanha, quando termina a Segunda Guerra Mundial, todos os juízes, os mais famosos, inclusive o ministro da Justiça, que era um grande advogado, se tornou ministro da Justiça, ele foi preso com todos os outros, e todos foram condenados à prisão perpétua. Aí você vai me perguntar, quantos anos eles ficaram presos? Quantos anos eles ficaram presos? 5 anos. Pois é. Notícia de o que era o ministro da Justiça, quando perguntado pelo juiz americano, porque o vencedor julgou o vencido. O juiz americano perguntou para este cidadão, para este juiz, ele disse o seguinte: meu senhor, eu apenas cumpri as leis que foram criadas pelo Estado nazista. Então, aí está. Os políticos é que criam as leis e não os juízes. E eu gostaria de trazer uma curiosidade do telespectador. Em Berlim, é possível visitar esse local. Hitler, quando ele estava preparando, né, os soldados para matarem os judeus, eles fizeram o seguinte: cada soldado tinha um coelhinho, aonde ele alimentou, cuidou de um filhote de coelhinho até esse coelhinho crescer. Quando o coelhinho tinha 2 meses de vida, todos os soldados tinham que matar o coelhinho, para que eles tivessem coragem de não ter pena e construir. Então, assim,
temos que ter muito cuidado com esses estados totalitários, com essa visão totalitária. Foi um absurdo o que fizeram. Judaísmo é muito mais do que uma religião, né? É um estado de ser, alma, né? Acho que está muito certo Jerusalém estar. Acho que, né, nesse sentido, talvez seja a única coisa que eu concordo com o que o Trump fez, né, nesse sentido. Não, eu só queria confirmar que eu já comentei aqui em certa oportunidade. Nosso especialista em... A minha admiração pelo povo judeu, porque os judeus, eu estudei muito a história do povo judeu, desde o Egito, etc, tudo, sei de tudo, ou quase tudo, não posso dizer que eu sei de tudo, porque seria esdrúxulo dizer isso. Mas o que o judeu prima? A mãe, porque o ventre é judeu. Claro. O ventre é a mãe. Mas o judeu é só o que nasce do ventre materno. E também de quem faz, quem se sente, porque tu pode fazer, mesmo quem se converte? Quando tu se converte, porque existem conversões mais fáceis, digamos assim, de ser, mas a conversão certa, que é feita inclusive em Israel, é possível as pessoas se converterem e elas se tornam judias. Mas aí passa por todo um processo de conhecimento. Claro, né? Tem que estudar, né? Tem todo um estudo, mas na verdade, ninguém vai se converter e ninguém vai ser aceito convertido se não passar por certos rituais que nada mais são do que identificar que aquela pessoa tem uma alma judia, né? Então são valores. Eu já acho que é um jeitinho que eles deram, porque eu acho que é o ventre. Eu gostaria de encerrar o que eu estava dizendo. Eu te interrompi, Mário. Porque é o seguinte, a mãe judia do ventre, quando eu falei, filho, estuda. Estuda. É raro você encontrar um judeu que não tenha nível superior. Dona Magda, pois não, doutor Ruxa. Eu fui surpreendido, posso assim dizê-lo, dona Magda? Pode. Eu fui surpreendido na semana próxima que passou com a manifestação do nosso querido Maluf querendo concorrer. Pois é, né? Ele tinha... Vocês lembram que ele lançou a moda, ele saiu, ele estava preso, mas ele conseguiu licença porque ele estava doente. E aí fui surpreendido. Ficou curado quando se candidatou. Ficou curado querendo se candidatar. Mas eu pensei que ele era o único. Eis que surge agora o seu Cândido Vacareza, que vai ter que dar explicação. Não, Vacareza não. O Vacareza vai ter que dar explicação, dona Magda. E vou dizer por quê. Saiu em prisão temporária, tinha que pagar uma fiança de 1,5 milhão e disse que não tinha dinheiro. Agora? E o que ele quer fazer agora? Quer concorrer a deputado federal, já lançou uma vaquinha pública lá de arrecadarem dinheiro para ele. Quer dizer, quando a gente fala, porque isso que a gente tem que linkar os assuntos aqui, quando a gente fala que a credibilidade está nas instituições, é isso. Nós não podemos ter a sensação de impunidade, sensação de que podemos fazer o que quisermos e depois é um deboche. Eu volto a dizer, eu usei a semana passada para o Maluf e uso agora. Mas felizmente, o juiz Moro está atento e já pediu em 3 dias explicações para a defesa dele se manifestar. Que história é essa? Não tem dinheiro e vai para uma campanha para deputado federal. Eu já falei que essas vaquinhas é uma lavanderia de dinheiro descarada. Esses caras têm dinheiro. Até pode ser, mas fora do país, conta numerada na Suíça. Pouco. Esses caras estão roubando há décadas o país. Você pensa que aqueles 50 milhões do baixinho, do Tampinha, aquele baiano lá, aquilo lá era fato isolado? É que assim, esses caras têm dinheiro, eles têm que fazer o dinheiro aparecer. Não é só e isso. Essas vaquinhas eles online têm que é uma lavanderia. Essas coisas para levar de novo ao poder essas pessoas. Sim. Entendeu? Que depois vão tomar daqueles... Porque é o poder que garante. Sabe, aí como é que um país vai viver com esse bando de sem vergonha, pilantra, que não planta um pé de milho, não fabrica um parafuso? Mas é verdade. Os caras não produzem nada, não geram riqueza, não geram imposto, não geram nada. Aí, uma empresa quer se instalar aqui, por exemplo, vou emendar uma notícia, a Northern Airways, que é uma das maiores empresas europeias de low cost, passagem barata, né? Estrutura toda digital, qual é a empresa? Coisa tal, da Northern Airways, da Noruega. Sim. Através da subsidiária de Londres, eles querem criar um voo de baixo custo, São Paulo, ou Rio de Janeiro, Londres. Seria Cumbica Heathrow ou o Galeão Heathrow. O que acontece? Eles estão com esse pedido e estão gemendo lá na ANAC, gemendo na IATA, no Ministério da Aviação, no diabo que carrega lá em Brasília, e não consegue ninguém para receber os caras e autorizar, só tem que dar um carimbo, porque existe o slot disponível. Existe o slot disponível.
Tinha que dar um carimbo, pode voar, baixo custo. Aí, tem 4 companhias, vamos dar o nomezinho dos bois aqui, Latam, Avianca, Gol e Azul, que dominam a malha aeronáutica brasileira. Verdade. E dominam os slots internacionais também. Você acha que estão satisfeitos? Não. Então, aí eu digo, mais uma agência. Agora, a ANAC. Mais uma agênciazinha a pisar no dedão da cidadania brasileira. Verdade. Fala, Alice. Eu recebi uma dica cultural que é uma exposição que tem como objetivo usar a arte para despertar a consciência ambiental. O nome da mostra é Água, Essência da Vida, que está em exposição até o dia 24 de agosto, no Palácio do Ministério Público do Estado. Mas pode ser visitada de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Tem entrada franca, são 38 obras de arte de diversas linguagens, como fotografia, pintura, ilustrações. Então, fica a dica. Fica a dica também, momento mais terno do nosso programa. Quero mandar um beijo muito especial para uma telespectadora nossa que mora aí em Uruguaiana, gente. É a Maria Cristina Bracini ou Bratini, desculpa se eu errei a pronúncia, mais conhecida como Kika. Então, um beijo grande para Kika de Uruguaiana, que ao ver a gravação, a transmissão da palestra de Marina Silva na sexta-feira passada na Federação, me viu o Amarante, o José Alfredo Amarante, do Internação. Pastelina Man. Ela disse assim, Magda Beatriz, adoro, não sei o quê. Ele disse assim, minha amiga, não, se ela é tua amiga mesmo, ela vai mandar beijo. Então, beijo, Kika, eu sou mesmo amiga do Amarante. Fala, deixa eu ler o WhatsApp. Beijo e abraço aqui na minha campanha. Primeira dona. Boa noite. Os governos militares não foram nada disso que se fala aí. Os governantes, os militares apenas governavam, a opinião do Milton Machado de Santa Rosa. Sim. Mas a Maria de Alvorada pensa diferente. Boa noite, bancada. Adoro todos vocês. Eu acho Bolsonaro por enganação. E o Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo, diz: graças à democracia que alguns da bancada podem até fazer apologia à ditadura. Eles estão assim. Fala, Ruxão. Não, Chicão, antes, senão ele briga comigo. Dona Maria, eu queria fazer um drops internacional. Salvou. Seguinte, o senhor Donald Trump, graças a Deus, ele voltou atrás, recorreu a uma grande injustiça que ele fez. Em maio, os Estados Unidos saiu do acordo nuclear com o Irã. O Irã tem sido o país mais injustiçado do planeta. Para ele, Irã é terrorismo, tudo de ruim está no Irã. Só porque o Irã queria ter arma nuclear, coisa que o Paquistão tem, Israel tem, Índia tem, França tem. Aí o Irã fez com o Barack Obama um acordo que todas as agências nucleares poderiam vistoriar Teherã e mediações. Moral da história, não tinha nada que comprovasse que o Irã estava produzindo armas nucleares. Tudo bem. Agora, Trump, em maio, queria impor sanções contra o Irã, que seria uma grande injustiça. Agora voltou atrás e disse que negocia qualquer acordo, um novo acordo, sem nenhuma condição com o presidente iraniano. E o Irã é um país que merece a admiração do planeta, porque ele foi bloqueado pelo mundo todo e conseguiu sobreviver com dignidade, e nenhum ataque foi provado que tinha algum iraniano envolvido. Muito bem, deixa eu só... discordo, Chicão. Isso que eu não tenho nada com o Irã, meu sobrenome é Tofani, é italiano da Toscana, não é Al-Khamenei. Mas tu tem uma carinha de terroristazinho, tu tem. Olha aqui, ó, deixa eu... Ciúmes é uma coisa complicada. Vem da beleza. Ciúmes é uma coisa complicada. Com a beleza não pairou aqui, chegou aqui em 1,90 m. Mas o ciúme foi da Cláudia Nunes de Uruguaiana. 181 de QI. O dele deve estar em 72. Mas quem é que deu mais 40 pra ele? É 171 de QI. 181. Olha aqui, ó. Oi, amiga, cheguei já te assistindo com ciúmes da Kika de Uruguaiana. É a Cláudia Nunes de Uruguaiana. Não seja ciumenta, Claudinha. Quem não vai ficar com ciúmes é o casal. E eu agora só dou abraço de casal agora, porque... E o medo? Passou o manto de matrimônio. Que é isso, pessoal.
Como eu casei? Quem tá casado é para quem eu vou mandar casado um abraço. É quem bem vive. Antônio Nadalon e a dona Nívia Nadalon, que nos assistem diariamente. Sexta-feira estive no aniversário, muito legal, parabéns a todos que organizaram aquela festa. Continuou o meu trotuar. Eu estou no trotuar festivo. O teu festival familiar. Exatamente. Festival familiar. Um abraço para dona Vera Telito, nossa telespectadora. Aproveitar essa brechinha que ele parou de falar. Márcia Magda. Márcia Magda. Deixa eu fazer um jabá aqui importante. Nessa quarta-feira, depois de amanhã, lá no Lunar Gastronomia, ali ao lado do estádio do Zequinha, onde era a antiga churrascaria Zequinha, tem um jantar em prol da Clínica Esperança. Vai ter música ao vivo, o jantar vai custar R$45 por pessoa, com bebidas sem álcool, tudo liberado, tá? A promoção é da dona Léa Fortuna. Essa senhora é uma guerreira. Ela mantém um centro de atendimento que é a Clínica Esperança. É um centro de atendimento a crianças portadoras de HIV que estão em situação de risco ou em abandono. São dezenas de crianças que são cuidadas por essa instituição e nessa quarta-feira, ali no Lunar, vai ter esse jantar beneficente. Olha, R$45 é barato, porque a casa é maravilhosa, liberado, bebida, estacionamento, não gasta mais nada e você vai estar fazendo bem. Um abraço para a dona Léa Fortuna, que está promovendo esse encontro e pedindo a solidariedade. Um abraço em drops ao meu amigo cirurgião plástico, doutor Valdecir Blas, que é hoje o representante do Dr. Rei, o Dr. Hollywood, no Brasil. E comprou uma Porsche Boxster conversível que eu passei com ele esse final de semana com capota aberta. Quando o europeu compra carro conversível e baixa a capota e liga o ar quente que pega nas pernas. É muito fashion isso. Tu acha? Eu acho que já dá um reumatismo horrível em todo o carro. Vai dar reumatismo nessa gente. Eu, como recém, estou comemorando que paguei o IPVA do meu carro. Não estou nessa aí de comprar Mercedes. Paguei à vista. Estou bem, dona. Cheguei ali. Mas só que eu paguei em janeiro. E paguei. Mas o teu é com final 0 ou 9? Eu não sei que final é, mas paguei. Está quitado. Isso é que é importante. Na verdade, caiu o último santuário da segurança em Porto Alegre. Foi assaltado mais uma vez um shopping em Porto Alegre. É verdade. E essa notícia eu transmito com uma tristeza, com um pesar, porque nós estamos chegando no último limite. Quando se tinha segurança, não, se vai no shopping, se pegava os filhos, os netos e afilhados, se ia passear lá, se tinha a certeza de que pelo menos lá, se estacionando lá dentro, se estaria em segurança. E agora estão acontecendo esses assaltos, O assalto foi no Outback, né? E eu penso que a localização do Outback, a abertura, sua porta de entrada na rua, mesmo com toda a segurança do shopping, eu acho que facilita. E também quero contribuir pelo seguinte, existem crianças que já foram raptadas dentro do shopping. Shopping é uma então, coisa muita atenção, que isso já é um pouco antigo. Nós, mulheres que temos filhos, sempre já foi até comentado em vários grupos de WhatsApp. Isso é uma coisa velada, que às vezes os shoppings não gostam, que a gente noticie. Imagina tu, agora com essa notícia as pessoas não vão mais com as crianças no shopping. Mas tem que ter um super cuidado realmente, porque às vezes eles estavam assim, por exemplo, em ambientes como farmácia, em locais que a mãe... Sim, tá comprando, se distrai. Se distrai, eles levam e também fazem, pedem valores e tudo. É o sequestro. Sequestros relâmpagos com adultos, casais, né? Então, assim, atualmente o melhor é a gente não só estar, porque não tem como, em qualquer lugar hoje em dia se assalta. A gente está vulnerável. O melhor é a gente evitar realmente ostentar. Agora, Roberta... Mas a gente parecer que o melhor é a gente sair com um carro, por exemplo, tem que se pressionar o shopping, sim. Tem que se pressionar o shopping, sim. Porque o valor... Quem tem uma loja... Vai, porque é pra mim isso, dona Magda. Eu só continuo o seu comando, dona Magda. Não, querido, vai. Eu também.
Eu estava rindo de uma coisa que eu acho. Olha aqui, nós temos que pressionar, na verdade, é uma questão social, uma questão sociológica. Quem teve uma loja, quem já trabalhei profissionalmente com lojas de shopping, o que se paga para manutenção das lojas de condomínio está uma verba de shopping, é um valor extraordinário. Excelente. Então tem que parar de economizar na segurança. O motivo de trazer não é o solidarismo com quem foi roubado. O Jornal da Pampa mostrou, uma loja de celular foi assaltada duas vezes em 24 horas. Agora eu te faço uma pergunta e vou me calar para sempre. Não precisa. Com Bolsonaro, com 400 mil soldados na rua, com R15, os caras vão pensar 2 vezes em assaltar. 2 vezes em assaltar. Então tá na mão de nós ter essa segurança. Agora com o Alckmin, essa vai ter muita festa. Essa vai ter festa. Eu só queria dizer que no Outback, no assalto que teve, os clientes, eles não foram roubados, foi só nada, eles assaltaram o caixa do Exatamente. Não machucaram ninguém, não pegaram ninguém. Assalto cirúrgico. Foi, as pessoas nem viram. E eles entraram e saíram. Mas, Magda, eu acho que foi meio muquirana, porque um local como o Outback, 95% das pessoas, 95% pagam com cartão de crédito. Não, mas eles querem. Mas eles são sofisticados, eles vão direto na grana. A gente tem que pagar com cartão de crédito. Os detalhes da notícia, o de menos mais importante é a consequência da notícia. É a ousadia de invadir e ficar 15 minutos dentro do shopping fazendo roubo, pessoal. Nós estamos chegando... É o fim da picada. A doutora Solange Silveira, minha amiga, quem eu mando um abraço, dona de uma joalheria aqui no Barra Shopping Sul, assaltaram a joalheria dela, de dia, dentro do shopping. E num canto do shopping. Não tem entrada. Não tem entrada. Os caras foram lá dentro, assaltaram, saíram. Câmera, segurança. Aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês, tá? Aí estão mais equipados, estão armados. Acontece uma coisa dessas, porque o ladrão não tem nada a perder, ele vai dar um tiro pra se safar. Se o shopping, se um dos guardas do shopping faz alguma coisa, e aí? E acerta no cliente, acerta na criança. Bom, mas é o trabalho dele, né? Não, eu acho que não pode ser. Não, eu tô fazendo o questionamento. Porque se Deus quiser, a gente deve se livrar. Agora, se não querer mais que as pessoas levem as crianças, que foi o que ele disse, não leve os filhos no shopping. Agora a gente tem que ter cuidado. Eu já tive situações em que eu tava no shopping e eu pedi para um segurança me acompanhar até o meu carro, porque eu não... Tu estava desconfiada. Eu tava desconfiada. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. É o tal do bom senso e da racionalidade. Pensar que pode sim acontecer com você. Não estamos seguros em lugar nenhum. Nem em casa, nem nada. Não adianta. Nada. Não é no shopping que a gente vai se sentir seguro. É claro que tem que ter segurança. É claro que os lojistas pagam uma fortuna, né, para ter segurança e para os clientes também. Mas mesmo tendo mais segurança e tudo mais, sempre tem aquele que realmente quer lesar, quer levar o nosso filho. Realmente essa história do filho não dá para desgrudar em locais de muito movimento. Como é que tu faz, cara? Tem um monte de filho, tu pega tudo uma correntinha. Vai na mão. Uma correntinha no pezinho. Que nem aqueles caras que conduzem os cachorrinhos. Isso! Eu boto uma correntinha. Cada um. Que barbaridade, senhoras e seguros de amigos juntinhos. Isso é um absurdo. Eu tenho uma filha de 6 anos, a outra pequena. Já tem 16 e a outra tem 23 já, me ajuda. E todas elas lutam, fazem judô, matam o assaltante. Nem chega perto. Não quer ter filho. Dona Magda, eu só gostaria de fazer, apenas no início do programa, fiz um pequeno comentário a respeito do Mário Quintana, esse homem do Alegrete, que foi um dos mais injustiçados, porque não esteve na Academia Brasileira de Letras. Fantástico. 4 vezes ele foi indicado e nenhuma das vezes ele teve os votos, porque ele nunca pediu para ser eleito, para nada, né? Eu passaria o passarinho, como ele dizia, né? E eu tive a oportunidade, na minha longa vida, todos esses anos, de tomar cafezinho no Mateus, ali na Borges de Medeiros, algumas vezes. Na frente do banco onde ele sentava na praça. Isso, e conversei com ele diversas vezes e tal, um jornalista, essa coisa toda. Então, aquela figura taciturna, aquele sorriso, aquele, sabe, fugidio, assim, meio desguelha, ele olhava, aquele jeitão dele, né? Eu não vou esquecer dessa personalidade que foi Mário Quintana. Então, eu tinha que fazer esse registro dessa figura importante e que, como Érico Veríssimo, o maior escritor que este estado teve, jamais foi aquinhoado com esse
esse galardão, né, de ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Uma falha. Só me reforça, Mário, o teu conhecimento, que é incomparável em relação ao meu, mas no final ele não aceitava mais as indicações. Não, porque... Não, eu estou dizendo, a hombridade desse homem, a hombridade desse que no final ele disse, olha aqui, ó, não me indiquem mais, fiquem na panelinha de vocês. Eu só gostaria de fazer uma observação. O Mário, ao trazer, né, Drummond e etc. O Marne ao trazer... O Marne. Eu demorei um mês para acertar o nome dele, fica tranquilo. Muito obrigada, ele é muito gentil. Fica tranquilo. Hoje me chamaram de Marlene. Tá, não, mas... Tá o Marne comentou que as mulheres são mais sensíveis, mas ele só cita poetas incríveis homens. Então eu só gostaria de deixar o registro que eu tenho certeza que os homens também são muito sensíveis e adoram poesia. E tem muito homem que sabe não apenas escrever, como recitá-las. Se não existissem as mulheres, os homens não escreveriam isso. Muito bem. As mulheres bonitas. Bom esse Mário. Eu já prefiro Nelson Rodrigues. Presta atenção. O primeiro passo para você perder uma mulher é se apaixonar por ela. Alice, parou, mas não vamos levar adiante, que era o que ele queria. Vamos, Alice. Falando em escritor, não sei se você viu, Marne, que agora as obras do escritor Monteiro Lobato vão ser de domínios públicos. A partir do ano que vem, qualquer editora vai poder publicar. Verdade. Fez um empréstimo em dólar e faliu. Naquela época. Fez um empréstimo em dólar e faliu, coitado do Monteiro Lobato. Perdeu a gráfica, perdeu tudo. Foi esmolando. Sim, a morte do Monteiro Lobato nesse mês completou 70 anos. E agora qualquer editora vai poder publicar sem ter que se preocupar, né, de responder às leis de direitos autorais. Então, a Companhia das Letras, a FTD, também já está preparando diversas edições para o próximo ano. Excelente, Carlos. Só de curiosidade, essa coisa de direito autoral, as músicas dos Beatles também ficaram fora e caíram em domínio público. Ou seja, qualquer um pode gravar e tocar música. Viu, doutor Rui? Está liberado. E são músicas ruins, né? As músicas dos Beatles são muito ruins. Né? Olha aqui, ó, o Eugênio Carlos, para ele parar de gritar aqui no e-mail, eu tenho que ler. Voltei, não aguentei. A gente nem tinha visto que tu tinha saído. Na verdade, você não fez a mínima falta. Eu notei que tu tinha parado de ver o programa. Ele brigou conosco, que não vou ver mais e tal. Eu não notei, não. Mas aí ele colocou assim, ó, 2 perguntas. Ruschel quer um estadista? Nomeia um estadista vivo no Brasil. Nomeia um estadista vivo no Brasil. Vitorino, acorda! A atitude mais simplista possível é um governo militar, sim, para acabar com essa roubalheira. Ou você é a favor da roubalheira? Porque ele já fala da OAB, que não tem nada que ver, a OAB não é do Gustavo Vitorino, então não vamos... E além do mais, governo Eugênio militar... Carlos, e outra coisa que ele mandou dizer aqui, ó. Mais um questionamento a todos da mesa. O que os senhores e senhoras têm contra Bolsonaro? O único representante à presidência não corrupto. O que vocês querem para o Brasil? Fala, Gustavo, que tu ia responder ao Eugênio Carlos. Senhor Eugênio, na bem da verdade, apesar da Magda ter sido sincera com o senhor, eu também vou sê-lo. Não senti nenhuma falta sua. Parou. E mensagens como essa mostram que o senhor está com uma ideia distorcida. Porque regime militar é um regime de exceção. E a exceção não tem regras. Então vamos deixar bem claro. O senhor sabe de que lado os militares vão ficar? Quer ver? Eu vou traçar um cenário para o senhor. O Bolsonaro é eleito e não tem apoio do parlamento. Aí tem que recrudescer. E aí ele é derrubado pelos próprios militares. Ele passou pela cabeça isso? Eu fui citado sem direito de resposta. Eu fui citado sem direito de resposta. Então vai. Depois é a Carla que vai ler os WhatsApp. Eu quando digo que quero um estadista, eu digo nessa bancada e há um mês, porque nos acompanha, embora tivesse tempo, deve ter nos ouvido, que eu almejo a chegada de um estadista. E realmente, por que eu não acredito em A e B? É porque eu acredito nas ideias. Por isso fico esperando tentar conhecer as ideias para então apostar nas pessoas. Aqui no WhatsApp, realmente as mensagens, elas tratam exatamente desse assunto. Mas antes aqui, ó, a Carla e bancada sou muito sortuda. Aqui em casa tem um grande conhecedor de poesia. Um beijo aos homens conhecedores da boa poesia. Neito é o cara, beijos Perla. Sobre Bolsonaro, ditadura, entre outros, a Rebeca do Amoral diz que não teríamos
apoiar opiniões totalitárias e preconceituosas como as do Bolsonaro, abriremos espaço para cenas do passado se repetirem. E ela trata aqui do que aconteceu na Alemanha, que cada campo nazista virou um museu para que as pessoas não esqueçam tudo que aconteceu e que no Brasil isso não aconteceu. Já a Alice de Sapucaia do Sul diz que, Vitorino, a solução é Bolsonaro, já que é para explodir Brasília só com ele. Aliás, não seria explodir, seria implodir, diz. Eu quero só fazer uma correção do que disse o Dr. Rucho aqui, que ele prefere primeiro conhecer as pessoas. É muito difícil a gente conhecer as ideias. As ideias e as pessoas. É muito difícil numa primeira menção você identificar as pessoas e suas ideias. Tem gente que se gaba de ter atingido 5 mil amigos no Facebook. Eu acho uma bobagem, porque o Jesus Cristo tinha 12 só e se arrebentou. Foi só olha aqui, 12, José Brandt, o nosso programa não é transmitido para a rádio. Você, para assisti-lo, tem que estar em casa, na sua televisão ou ter no seu telefone celular. E não dá ideia. Parabéns ao senhor Vitorino, que usou de mesóclises. Graças a Deus, mesóclises. Mas ele gosta mesmo da ênclise. Ênclise, fala aí, ênclise. Dona Magda, como nós estamos trabalhando o Bolsonaro, nós estamos trabalhando os que concorrem com o Bolsonaro também, e a gente vem trabalhando o vice do Alckmin, né, que pelas pesquisas vem sendo o grande rival dele. E essa dificuldade. E aí hoje o comitê dele soltou uma pérola que eu não consegui entender ainda ou decifrar. Eles esqueceram o nome agora, até citar o Aldo Rebelo, já tinha citado, mas a nossa Ana Amélia Lemos também está sendo cogitada para ser uma vice dele. Mas aí definiram o perfil. Para o primeiro turno, seria legal um cara para enfrentar o Bolsonaro, então tinha que pegar alguém da esquerda. E para o segundo turno, daí como eles ganhariam do Bolsonaro no primeiro turno, seria alguém da esquerda, então você teria que pegar alguém com mais trânsito. Então, na verdade, eles estão bem perdidos no perfil. Aí, né? O perfil do vice do governador de São Paulo, lá do Alckmin, eles querem mulher e nordestina. Eles querem um candidato de esquerda, por quê? Porque o Centrão virou mais de direita e eles querem dar o contraponto pegando alguém mais Mas de imagina esquerda. o PP... Que hipocrisia. O PP e o DEM na mesma chapa com o Aldo Rebelo, comunista. Muito bem. Olha o samba do crioulo doido que virou. Vamos parar. Olha aqui, Oi, queridos da bancada, vocês falando sobre candidatos à presidência. Queria pedir a opinião de vocês sobre um que é o Amoedo. Acho que se falou já com o Amoedo aqui do Novo, né? Adoro o programa de vocês, tá bonita essa bancada. Agora 8 lindos, inteligentes pessoas. Gosto do programa e amo o Vitorino. Coitado. Gosto de todas as suas opiniões. Como é que é o nome do telespectador? Uma telespectadora, Laís. É só para te ver com quem é que tá lidando, tá? Laís Tetu. Ela diz também que gosta do Marne, ama. Como é que é? Também ama, acho que deve ser o Rucho, que é gremista. Daí cai. É um defeito. Não, o Marne. Ela é gremista e o Marne não é, então ficou abalada essa relação de vocês. Essa história de ficar meu inimigo porque eu sou colorado, que é isso? Não, só disse que não era viável. 3-0. Tô fora dessa operação. Tô fora dessa operação. O Chicão tem razão, tô fora da operação. Vocês sabiam que o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade, em disforia, que a palavra é disforia. Disforia, ansiedade? Ansiedade. E é a cultura do sujeito. Não é, mas disforia é ansiedade. A pessoa que tem ansiedade é disfórica? Isto. Do nome aplica. É disfórica? Vem de disforia. Eu acho que aplica isso. O cara decora o Aurélio e vem pro programa fazer chute. Vamos lá, vai adiante. O senhor tá enganado. Não dá bola. E o melhor dicionário, Antônio Weiss. É verdade, é o que eu tenho. É o melhor dicionário. E o meu foi editado na Itália, meu amigo. O meu dicionário foi editado na Itália. Mas volta pra ansiedade. Não é. O povo brasileiro, principalmente a população de São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos, mais de 12, 13 anos, eu conheço bem São Paulo, por isso as pessoas são todas ansiosas lá, porque é muita gente. Então muito o Brasil, e o trânsito, 8 milhões de automóveis, e aquela loucura, ninguém se respeita, o metrô é falho porque é pouca linha, o ônibus também, você vai de um lado a outro da cidade, leva 2 horas, vai pelas marginais, é a mesma coisa, aquele trânsito horrível das marginais, é aquela coisa toda.
Agora, a ansiedade faz parte. Ultimamente, eu estou sofrendo de disforia, porque eu fico com medo de andar na rua. Eu tenho medo de andar na rua. E a coisa que eu mais adoro é caminhar. Não consigo mais caminhar. Olha aqui, ó, isso aí tem que ter muito cuidado, não pode te deixar bater, porque isso acaba se transformando em síndrome do pânico. Em fobia. Que aí tu não vai conseguir mais sair de casa mesmo. E aí de ti que não me venha trabalhar. Não, eu tô com medo de outra fobia, a gerontofobia. Não, para, Mari. Quem dera eu chegar na tua idade assim, inteiraça com essa memória, não vou saber nada porque eu não lembro. Mas quem é que tá praticando gerontofobia contigo? Praticam, porque eu estou meio cegueta. Meio cegueta. Hoje eu ia tropeçar no chão, ele colocou a mão. Eu fui uma que fiz isso. Não sei que linda que tu tá com não sei o quê. Eu digo, mas não é isso, Mari. Tu tá enxergando? Não tô, eu não enxergo do olho. Não enxergo. Mas é verdade, não pode fugir da realidade. A pior fuga é a fuga da realidade. O camarada achar que ganhou a Mega Sena acumulada 100 milhões. Olha aqui, ó. Com relação ao assunto do assalto... Tem gente que acha que é bonito. Quieto. O Chicão... Assim. Quieto. Não é eu que digo, é na rua. Não sou eu, não é eu. Não sou eu. É isso. Em Marte. Vamos lá. Professor. A respeito do assalto do roubo, no shopping Iguatemi, o nosso telespectador Fernando Sbrolli disse o seguinte: no Uruguai, a segurança dos shoppings são armadas. Armadas mesmo. O ladrão passa, bem longe do shopping. É verdade. É verdade. O que adianta a segurança desarmada? Fala, Alice. Temos 2 recadinhos aqui no WhatsApp. Boa noite, bancada. Já que aumentou a bancada, não teria que aumentar o horário do programa? Não inventa! Como é que é o nome do nosso amigo aí? Como é que é o nome do nosso inimigo público número 1? Não assinou. Tu sabe que tu tem medo, né? Assina, quero ver. Isso veio da direção. Isso é fake. Isso é fake. Temos o recado do Emir de Pelotas. Estou viciado, culpado é vocês, porque fazem eu não perder um programa. É o melhor da TV brasileira. Obrigado, gente. Emir Caldeira. Aproveita o teu WhatsApp. Tem uma Roberta te acostuma, porque aqui tem umas pegadinhas também, né? Tem uma maravilhosa, assim, ó. Por favor, poupem a Roberta só hoje. Não, só hoje. A partir da manhã ela tá liberada pra você chegar também. Não poupa ninguém, não poupa. O que fizeram comigo no primeiro dia lá, me chamaram de Caco Antibes, me chamaram de Príncipe Submarino. É verdade. Não fui eu. Não fui eu. Olha aqui, ó, nova integrante, Roberta, é o Vitrolino de Saia. Tudo ela sabe. Sucesso pra ela e seja bem-vinda. O Júlio Tapes. Obrigada. Viu? Você não faz ideia a ofensa que lhe fizeram. Ia dizer, ela não dimensionou o elogio pra estar agradecendo. Não, eu sou super tranquila. As pessoas não precisam concordar nunca comigo. Eu sou uma pessoa realmente, quem discorda, eu acho super importante o contraponto, né? A gente, acima de tudo, tá nessa vida aqui pra crescer. E a gente cresce quando a gente pensa diferente. 2 pessoas olhando para o mesmo local vão enxergar algo de uma forma muito mais coerente. Então, por favor, fiquem muito à vontade. Eu realmente sou tranquila, não sou ansiosa e tenho bom senso. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade, podem discordar, que é interessante, é muito importante. É o princípio cartesiano. Parou, deixa ela continuar falando. De mim, leva pau. Não concordo, não tem que discordar nada. Ou concorda de mim ou fica quieto. Não, esse aqui não ficou quieto. Eu sou um democrata. Esse aqui foi um dos que não ficou. Carla, boa noite. Adoro vocês todos. Só gostaria de fazer uma correção sobre o aumento dos aposentados. Foi de 1,8% e não 3,8%. Mas como eu não posso discordar com o senhor Vitorino, eu não falei nada. Mas devia ter discordado em um ato. Isso não é discordar, é uma correção. Mas tu não gosta de correção, tu vai dizer, mas não é bem assim. É porque, na verdade, tira isso, tira aquilo, tu vai inventar, tu é o rei da invenção. Eu também te amo. Tu é o rei da lorota. Eu também te amo. Vou deixar bem claro isso. Bonito esse casaco preto, hein? Bom, o senhor tá todo descabelado. Todo descabelado, parece que tu teve um ataque. Me tiraram o meu visor aqui. Não é pra te olhar. A produção me tirou meu visor aqui, que eu trabalhava a minha imagem. Eu trabalhava a minha imagem. Piorou. Agora tu me vendo aqui horror. Ele queria se olhar. Dia pra baixo da mesa e tinha voltado. Mas eu tenho notícias, dona Magda. Pois não, fale. Eu tenho notícias. Boas? Não, agora são esportivas. Então vamos às esportivas. Ontem ocorreu... Meu time foi bem. Foi
foi bem. Ontem ocorreu a rodada, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente. O Internacional já recebeu o Botafogo aqui, teve uma maiúscula vitória, seu Mário, para a alegria do seu Mário e do seu Vitorino. E do seu Amarante, que estava... Do seu Amarante, que parece ser os únicos colorados da bancada, né? Quem é o seu Amarante? Fiquei olhando aqui para ver se eu teria uma decepção aqui. Vai ser o presidente do Inter. O seu Mário e o seu Vitorino são os únicos colorados da bancada. Também. Eu não me manifesto. Eu realmente tenho um lado meu gremista e tenho um lado meu colorado, então na dúvida eu fico feliz por ambos. Tu não tem nada. Ela é mais parecida com... Absolutamente não entendo nada de futebol. Já morei em um condomínio onde tem... aliás, eu moro num condomínio onde tem muito jogador de futebol. Os primeiros a e eu confesso a vocês que eu falo com eles, não fazia a menor ideia do que eles faziam. Então, eu realmente, assim, sei não que isso ligada, não sou ligada, não vou. Então, pra mim, tanto faz. Se o Grêmio ganha, eu fico feliz. Se o Inter ganha, né, eu tô feliz. Então, tá bem. Vou concluir, então, dona Magda, já que o Internacional ganhou de 3-0, uma vitória maiúscula e assumiu a terceira posição no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio empatou jogando com seus reservas. Teve um empate maiúsculo. Teve um empate, saiu ganhando e cedeu a vitória. Na verdade, nós trabalhamos com a perspectiva, quarta-feira vai haver um jogo antológico, não há mais ingressos. Grêmio e Flamengo, ambos com suas equipes titulares. Na Arena, né? Pela Copa do Brasil, na Arena. O jogo às 21h45 vai parar o país. É um jogo eliminatório, porque depois tem o jogo de volta no Rio de Janeiro. Legal. Olha aqui, ó, vamos a... Chicão Tofani, alguma outra consideração? Não, a consideração que eu tenho a fazer, Fórmula 1, Grande Prêmio da Hungria, a Mercedes ganhou uma corrida que não poderia ter ganho, porque a Ferrari é a favorita. A Ferrari está que nem aquelas mulheres, é bonita, mas nunca sai do bairro e da parada de ônibus, nunca arruma namorado legal e continua veraneando em Pinhal e é bonita. E a Ferrari vai terminar não ganhando a Fórmula 1 e a Mercedes vai ganhar. Um detalhe, Lewis Hamilton hoje é o esportista mais bem pago do planeta. Ele ganha 40 milhões de euros por ano, livre de imposto de renda e tudo, mais os merchandise. Pois é, olha aqui, Gustavo Vitorino, Dona Rosângela diz que o teu nariz tá esquisito. Que é pra tu botar uma base. Não tem nada no meu nariz. Não tem nada. Não tem nada, Dona Rosângela. É querer desqualificar o rapaz ali, que batalha pra ganhar uma namorada, ganha e quer batalha. Puxa saco, né? Ele batalha, eu não batalho, eu caio do céu. O Vitorino hoje colocou uma coisa no Face que eu fiquei pensando, o que aconteceu na vida dele? Achei maravilhoso, eu copiei. É a Meryl Streep. Foi uma frase da Meryl Streep, que questionaram ela no último Oscar. Por que ela tinha tido uma postura tão distante nas votações, nas participações, no relacionamento com os colegas? Acharam ela muito quieta. E aí ela disse aquilo. Olha aqui, ó, já não tenho paciência para certas coisas. Não porque me tornei arrogante, mas simplesmente porque cheguei a um ponto em minha vida onde eu não quero perder mais tempo com o que me desagrada ou me fere. Não tenho paciência para cinismo, críticas e demandas de qualquer natureza excessiva. Eu perdi a vontade de agradar aqueles que não gostam de mim, amar aqueles que não me amam e sorrir para aqueles que não querem sorrir para mim. Muito bem. Eu botei lá, essa mulher me representa. Exatamente isso. Temos mais que suscitou, assim, essa colocação? Foi um momento meditabundo. Tá, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Dona Magda. Dona Magda. Gustavo Vitorino, vamos melhorar um pouquinho só o vocabulário. Meditabundo é uma coisa feia. Não, o cara me chamou de isósceles, prosósceles. Daí eu vou te dizer então, a Dona Rosângela de Canoas diz que tu tá sempre com o mesmo casaco no inverno passado. Tu que está meditando, não sei o que, agora me contando. Tô aceitando doação. Dona Magda, falou na Meryl Streep, eu sou fã da Meryl Streep, que já tem o terceiro Oscar e já teve 15 indicações para o Oscar. Esses dias eu assisti um filme dela, com ela, em que ela é uma psicóloga. E ela é uma psicóloga judia e está atendendo uma paciente, a Uma Thurman, que eu acho lindíssima. Tem 38 anos no filme. E o que acontece? Ela começa a narrar, me divorciei, estou triste e tal, e ela conhece um menino. Um menino de 23 anos. Quantos anos você tem? 23. Começa a se apaixonar pelo menino. Só que o menino era filho dela.
da psicóloga. Olha a coisa. Olha a trama. Bom, e é uma família judia, tradicional lá de Nova York, etc. Ah, meu filho, você está namorando, ela é judia. Não é judia e tal, mas pois é, então achei que você fosse casar com uma moça judia e tal. Com a diferença de idade. Até o momento que ela profissionalmente, ela tem que continuar atendendo, eticamente. Eticamente. Então o filme... Mas ela fica sabendo que ela está apaixonada. Ah, não, ele não pode contar todo o filme. E o mocinho morre? Como é que é o filme Meryl Streep, né? É lindo esse filme, vale a pena assistir. No final, não vou contar. Então vamos ao aniversariante. O Marne fala de cinema, eu dei aquela dica sobre o filme das mulheres e repercutiu muito bem. E o seu Getúlio mandou uma mensagem perguntando sobre o filme de guerra que eu tinha falado aqui, é Midway, a Batalha do Pacífico. Vou dar uma dica de filme agora para quem gosta de música, conhecer a história do punk rock, como é que começou o punk rock. Ele nasceu num boteco no Brooklyn, nos Estados Unidos, com o Hilly Crystal. O nome do filme se chama CBGB, é só isso, 4 letras, CBGB. Procurem esse filme e assistam. É um filme de 2014, o filme é genial e conta como nasceram Ramones, Police, essas bandas de punk rock. Legal. Mário Barcelos, quem são os aniversariantes eu vou falar desta rapidamente, data? Mas antes quero falar de um outro filme chamado Alguém Tem Que Ceder. Jack Nicholson e Diane Keaton. Eu vi. É maravilhoso. E Diane Muita gente viu, porque na época que ele foi lançado, as pessoas enlouqueciam. E a decoração daquela casa é linda. É maravilhosa. Uma pequena casa lá. Ele é derivado do Melhor Impossível. Que anos antes já tinha ganho. E ele é um ator, maravilhoso. Vamos lá, Mário Barcelos. Bom, primeiro aniversariante, o senhor Henry Ford. Henry Ford, que construiu o modelo T, que foi o primeiro carro fabricado em série, né? E aí ele vendia os carros mais baratos, que eram fabricados em série. Ele teve essa ideia fantástica, consagrando a fábrica Ford, como existe até hoje a Ford. Foi a única fábrica americana que não pediu auxílio à época do Obama para se manter viva. Né? A única que estava dando lucro e manteve pagando suas contas em dia. A GM pediu o empréstimo, recebeu o empréstimo do governo americano, já pagou e se torna novamente a grande empresa que é a General Motors. Henry Ford. General Motors. Isso. Mário Quintana, já falei muito dele hoje. O jurista, o doutor Márcio Tomás Bastos, né, que era uma figuraça, né, era muito amigo do Lula, foi advogado do Lula, foi ministro, inclusive, do Lula, né? Vamos a outro aniversariante, o Paul Anka. Meu querido Paul Anka está completando hoje 77 anos de idade, lançou Diana, Ponta Mal Shoulder, e foi o autor da letra do My Way, que é o maior marco, a diferença da carreira do Frank Sinatra, do que é o meu ídolo, Frank Sinatra, My Way, né? Aquela frase, 2 coisas, regrets. Arrependimentos tenho alguns, mas eu fiz tudo à minha maneira, my way. Minha maneira. Na boca, coloquei alimento na boca que eu não pude mastigar e tive que cuspir fora. Porque quer dizer que a gente quer tanta coisa na vida e não consegue absorver todas essas coisas que você é obrigado a colocar fora. Essa é a metáfora criada pelo grande Paul Anka. Diz que ele tomou 1,5 litro de uísque no piano para escrever esta letra. Arnold Schwarzenegger, fisiculturista. Como que é o sobrenome? Schwarzenegger. Ele é austríaco, né? É isso aí. Político e ator austríaco-americano. Jean Reno, ator francês maravilhoso, ator francês. Eu estou me dedicando agora a ver filmes franceses quando tenho tempo. Flávio Galvão e a minha amiga Martinha. Lembra da Martinha? Da cara furadinha? E 69 anos de idade. Eu lembro, sim. A namoradinha do Roberto Carlos. Não, ela foi namoradinha do Antônio Marcos também. Não, mas publicamente ela foi lançada como namoradinha do Roberto Carlos. Dada é assim. Bom, Hilary Swank. Que tinha de baixinha. Essa moça recebeu o Oscar por um filme chamado Menina de Ouro, dirigido e também com a participação do Morgan Freeman, dirigido pelo Clint Eastwood. É um dos mais lindos filmes. É verdade. Ela fica de costas. Mas é complicado aquele filme. É pesado aquele filme. E ele mata, dá o legal. final. Tu sugeria a leitura do Romeu e Julieta e contar o final. Mas eu posso... Que o Romeu era gay e a Julieta foi Cristão e Isolda eu posso contar também, Hamlet eu posso contar. Não, vai nos aniversariantes. Já terminou. O Tristão é muito triste. Hoje eu te contratava para aula. Não. Professor, aqui é o Chicão. Cala a boca, não sabe, Teresa. Chicão tá quieto hoje. Fala, já falou? Não vai falar nada, Chicão. Não tem que falar.
Não tem opinião sobre isso. Como é que tá aquele projeto da prova do bumbum, Chicão? Do quê? Ai, vai começar? Está sendo avaliado. Tá sendo avaliado. O tipo de metacril que vai se usar. Umas 50 ml na direita, 50 na esquerda. Já tem 3 ou presas. 30. Não, tem que fazer alguém Olha como o projeto evoluiu, já tem as medidas. Já tem as medidas. Porque a pior coisa que tem na vida é a mulher do bumbum triste, na praia, tudo caído. O Rússio tem uma opinião diferente. Mas se tu for botar Vou plástico fazer a tua primeira recomendação num sói. Bota E retinho. tu que puxou Vai esse ser assunto. retinho. Tem que Vai ser pro retinho. sói. Os dois tem que ficar igual. Não Quero pode ficar divulgar uma os bunda mais elementos da alta que a outra. bancada, eu quero enaltecer os da bancada, ele tá num projeto. Está no projeto. O senhor está debochando dele. Sabe a dona Magda disse? Que você está debochando para a nova integrante do programa, que é uma moça muito bonita, inteligente, que veio agregar. Mas não pode se exibir também, né? Porque aí, Tá do lado dela. aí todo mundo vai querer sentar do lado dela agora. de graça. O Vitorino já quer sentar do lado dela, mãe. Mas tu tá ao lado de Alice. E eu tô do lado Tu de estás você. no mundo de Alice. No mundo de Alice. Vamos lá, Alice, então. A Alice está com a aliança. Alice é casa 10ª, casou linda. Linda, o vestido dela era... Aí o Ruxo não quis ficar aqui. Não, eu fiz a troca. Eu que fiz a troca. Chicão não me ajuda, Chicão. Pra quem... Não me ajuda. Para de me ajudar, Chicão, pelo amor de Deus. É um amigão que eu tenho na bancada. Parou? Não me ajuda, não. Vamos lá, Alice. Para quem quer um programa diferente, para essa terça-feira, a Orquestra Unicinos Anchieta vai realizar um concerto ali no anfiteatro da Unicinos, em São Leopoldo, sob regência do maestro Evandro Maté. A apresentação conta com obras do período barroco e também do período romântico. Então é hoje, nessa terça-feira, às 20 horas, tem entrada franca. Quem tiver interesse tem que buscar senhas no Sesc de São Leopoldo. Muito bem. O metacril fica natural. Ai, meu Deus. Natural, porque ele é moldado, natural. Quero ver as acusações agora para. eu bem Quero ver conheço- se a Carla vai ser acusada, que nem eu, que tá sendo. Não, mas a Carla está perguntando genericamente sobre o produto. Exatamente, eu quero saber se fica uma E é um coisa produto liberado natural. pela Posso Anvisa, falar pelo 15 FDA segundos? americano. Pode falar 15 segundos. Eu só queria fazer uma homenagem ao maestro Evandro Maté, que veio de uma origem muito humilde, né? De uma origem muito humilde. Queria ser músico e não é fácil ser músico. A matemática funciona, tem que ser experto em matemática. E ele se torna o regente, o grande propulsor da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Parabéns, Evandro Maté. Sou seu admirador. É um homem jovem, né? E sim, uns 40, Temos um 40 e recado poucos também. anos. Fale. Ai, que medo essa tua cara. Este programa conquista todos pela liberdade de expressão nas discussões. Essa bancada fala o que pensa e por isso que a audiência só aumenta e vocês têm o meu respeito. Débora Peixoto, de Arroio dos Ratos. Eu Obrigada, sabia que tinha uma Débora. pessoa que nos respeitava. Tem. É, uma que não presta Era atenção. impossível que um dia não fosse aparecer um. Impossível que não aparecesse vocês alguém. têm com as carinhas coleguinhas. O Charles Sabará, de Porto Alegre, diz: uma agulha na mão da mulher acaba com qualquer assédio. Nossa, mãe do céu. Charles Sabará não é mole. Olha aqui, ó, salientando a importância Agulhada. do vice-presidente, do vice-presidente. Boas-vindas à nova integrante, a advogada Roberta, que certamente somará seus conhecimentos a essa dileta bancada. É uma pessoa educada, já presta atenção. Obrigada. Dona Denise de Bagé. Como bem disse o Vitorino a respeito da governabilidade do presidente, que depende do apoio do Congresso Nacional, salienta a importância do vice-presidente na chapa, pois o cenário atual de possíveis candidatos à presidência da República conta com um episódio inusitado. A maioria deles não tem vice. Fato grave, no meu modesto entendimento, porque Brasil é o país dos vices, pois o senhor Michel Temer é o 8º vice a assumir no lugar do presidente, desde a proclamação da República e consideravelmente é um período recente, que é uma coisa Agora, que vocês têm chamado a atenção. Esse negócio de vice, E eu lembra da atualizei Helena? hoje, eu atualizei hoje. Nem o Ciro, nem deles o tem. Alckmin, ninguém anunciou, E o próprio Bolsonaro. O vice-presidente é aquele que assume a presidente enquanto o presidente não está Não, gente. dentro do Brasil. Ou no então, impedimento. saindo Michel Temer do país, teria que ser ou Rodrigo Maia ou Eunício de Oliveira. Mas os dois pegaram jatinhos da FAB e foram para o Uruguai e para Portugal. Amanhã eu conto mais. Muito bem, se Deus quiser. É. Voltaremos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, como sempre contando com a sua participação no Atualidades Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.